é que vocês estão? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Acabou o carnavalzão, vamos entrar na quaresma. Quem gosta de cumprir promessa agora, os próximos dias, é a hora de cumprir promessa, hein? Que tal cumprir uma promessa para poder estudar? Aí sim! Passar numa boa faculdade, num bom concurso, ter uma excelente nota no Enem. Mas inacreditavelmente, nós já chegamos à 10ª aula deste curso chamado Colapso do Universo, onde estamos revisando conceitos básicos de química, de física, por vezes falamos até um pouco de matemática. Olha que forma saborosa, diferente de aprender as disciplinas das áreas de exatas. O curso, o Colapso do Universo, chega hoje ao seu 10º episódio, aula 10 do nosso curso de Introdução à Astronomia. A aula passada, vocês devem estar lembrados que a gente terminou com a interação entre os átomos, as chamadas ligações químicas, que podem ser de várias maneiras. E nós encerramos, por exemplo, exemplificando com a ligação iônica, que eu explorei o sal de cozinha. A ligação iônica que se dá quando um dos átomos ele tem a tendência a perder o elétron da camada externa. E por que ele tem tendência a perder o elétron da camada externa? Porque o elétron está muito distante do núcleo. Neste núcleo nós temos poucos prótons. E o que vai acontecer? Esses prótons não dão conta de segurar firmemente o elétron da camada externa. Então ele perde para um átomo que se comporta de forma oposta. Tem um núcleo com muitos prótons, esses prótons atraem fortemente a camada mais externa, de tal maneira que lhe falta um elétron e ele apreende, ele tira esse elétron de outro elemento. Então, gente, é o caso do sal comum, do sal de cozinha, chamado cloreto de sódio, onde eu tenho um átomo que atrai fortemente os elétrons. No caso a gente chama de ânion, porque ele atrai tanto elétron que ele tem mais elétrons do que prótons, por isso ele é negativamente carregado. E no caso do sódio a gente já sabe, ele é muito fraco para atrair aquele elétron externo e ele cede esse elétron externo para o cloro. No entanto, gente, os dois vão se aproximar e vão ficar firmemente grudados. De tal maneira que para separá-los é necessário bastante energia. Derreter o sal de cozinha não é muito fácil não, exige muita energia. Então, gente, nós temos uma ligação muito firme. Mesmo assim, essa ligação ela acaba formando um dipolo. Um polo positivo, um polo negativo, de tal maneira que eles acabam atraindo outras moléculas dipolares. Por exemplo, por que o sal ele fica num pacote de 1 kg firmemente grudado? Ele fica firmemente grudado e compacto, sólido, em forma cristalina. Por quê, gente? Porque a força eletromagnética resultando destas duas cargas, vão atraindo para próximo mais moléculas de cloreto de sódio. É muito comum que eles formem grandes cristais, né? Tanto que os pacotes imensos, 20, 30, 40 quilos, montanhas de sais, nas salinas do Rio de Janeiro, das salinas do Rio Grande do Norte, ocupam um volume muito modesto frente à quantidade. Por quê? Porque eles vão se empacotando, eles vão se unindo
ocupando um espaço pequeno graças à força eletromagnética resultado desse dipolo. Já é um pouco diferente quando acontece o partilhamento. No partilhamento, que é chamada união covalente de dois elementos ou de um elemento químico, aqui por exemplo o oxigênio, na verdade só os dois oxigênios é que vão partilhar o elétron ou par de elétron que eles têm na camada externa. Então, se houvesse, digamos, um par de elétrons girando só ao redor de um núcleo e o estabilizaria, quando se aproximam dois núcleos, eles começam a compartilhar esse par de elétron. E esse par de elétron, para dar estabilidade para esse elemento, ele começa a girar nas camadas externas dos dois núcleos. Claro que a partilha, ela cria uma molécula firmemente unida, mas nós aqui não temos cargas envolvidas. Ou se tivermos com excesso desse par de elétrons na parte externa, ele vai ficar eletricamente negativamente carregado. Mas aí, as moléculas de oxigênio ou estão neutras ou estão negativamente carregadas, de tal maneira que elas não se empacotam, elas não se aproximam. Ou elas se repelem, ou elas se ricocheteiam. Então, no caso da ligação covalente, no caso do partilhamento de elétrons, a tendência é que a estrutura seja mais gasosa. No caso da transferência, da ligação iônica, preferencialmente o estado sólido e líquido, ok? Aqui a força eletromagnética é de atração. Na partilha, ou ela é neutra ou ela é de repulsão, ok? Mas o fato é que, independente da transferência ou do partilhamento de elétrons, é muita energia para separar aquilo que foi ligado. De tal maneira que é possível, então, eu formar grandes cadeias grandes cadeias atômicas. Claro que o carbono é uma destas grandes cadeias atômicas. Aliás, é a maior das cadeias atômicas. Então, repito, é possível, graças a essa forte ligação, nessas duas condições de transferência ou partilhamento de elétrons, eu formar estruturas muito grandes chamadas de moléculas. Elas podem ir de uma molécula simples, como a de um átomo de hidrogênio, até moléculas imensas, como por exemplo as proteínas do nosso corpo, como por exemplo os ácidos nucleicos dos nossos corpos, chamados de macromoléculas. No caso da partilha, então, eu vou dar alguns exemplos. O átomo de hidrogênio sozinho, ele tem um elétron na camada externa. Mas para que haja estabilização na camada externa, no caso do hidrogênio, para que ele fique próximo da estrutura do hélio, são necessários dois elétrons. De tal maneira que quando um átomo de hidrogênio se aproxima de um outro átomo de hidrogênio, eles começam a compartilhar os dois elétrons, formando uma molécula de hidrogênio. O mesmo acontece com dois átomos de oxigênio, que formam a molécula do oxigênio, ou no caso do nitrogênio, quando dois átomos formam uma molécula de nitrogênio. Grande curiosidade é o fato de, por exemplo, o nitrogênio, o oxigênio e o hidrogênio serem entre os principais componentes da incrível mistura de gases que está na nossa atmosfera e que a gente chama essa mistura de gases de ar. 78% do volume da nossa atmosfera
é formado de gás nitrogênio. Ele é o mais volumoso, porém não é aquele que nós metabolizamos. Claro que o nitrogênio ele é extremamente importante, ele é um dos macronutrientes das plantas, ele serve para eu fabricar adubo, portanto. O oxigênio, nem preciso dizer, 21% do volume da atmosfera do ar é feito de oxigênio, que é o gás que nós metabolizamos para a vida, de onde nós tiramos energia. Porém, se o volume fosse muito superior nessa mistura a 21%, o oxigênio ele é altamente inflamável, altamente explosivo, de tal maneira que não é qualquer pessoa que possa mexer com o oxigênio. Imagine se você aumentar a concentração de oxigênio num local, riscar um palito de fósforo e ele explode. Você não vê. Não vê porque o agente que foi responsável pela explosão é invisível. É o gás oxigênio. Um perigo. O hidrogênio, ele também é explosivo, mas bem explosivo. Só que ele faz parte daquele conjunto enorme de gases que compõem o restante de 1% da nossa atmosfera. O nitrogênio, 78%, o oxigênio, 21%, 78 e 21, 99%, o hidrogênio e toda a sua mistura, a mistura de outros gases compõe 1% da nossa atmosfera. Agora vamos dar uma olhada numa molécula diferente, porque as três anteriores eram moléculas formadas por átomos do mesmo tipo. Agora não, eu tenho átomos de tipos diferentes, o carbono e 4 átomos de hidrogênio, de tal forma que eu formo um gás chamado de gás metano. Ei, grande metano, O metano, que também é um gás bastante volátil, que pode ser facilmente usado como um mecanismo de explosão. O metano, que também é considerado um vilão para o famoso aquecimento global atualmente. Segundo os especialistas, o gado bovino ele libera muito metano no seu metabolismo e é hoje um dos grandes vilões do aquecimento global, do aumento antrópico do efeito estufa. Mas o metano ele vai nos revelar aquele elemento extremamente importante que é o carbono. Por que o carbono é um elemento extremamente importante? Porque ele pode partilhar até 4 elétrons, de tal maneira que ele pode, neste caso, se ligar com 4 átomos de hidrogênio, no caso do metano, ou no caso do gás carbônico, responsável pela manutenção da temperatura da Terra, mas a emissão excessiva pelas atividades humanas está destruindo o planeta, de tal maneira que o carbono pode se ligar de forma diferenciada com outro elemento, por exemplo, com oxigênio. Mas olha esses tracinhos. O carbono, tanto no caso do metano quanto no caso do gás carbônico, ele está fazendo 4 ligações. Mas, obviamente, isso permite a ele formar moléculas enormes. Essas moléculas, elas são constituídas graças à partilha de elétrons. Há moléculas com milhões de átomos. Uma lousa como essa não me permitiria fazer esse desenho. Mas eu estou dando aqui uma molécula bem grande, com 4 tipos de átomos e muito conhecida. Essa molécula é a clorofila.
responsável pela vida das plantas, pela fotossíntese, pela conversão de um açúcar à glicose misturado com oxigênio, que vai dar gás carbônico e água. Esse é o processo de alimentação das plantas. E elas dependem da luz solar e desta molécula chamada de clorofila, que reorganiza, que é o engenheiro do metabolismo da alimentação da plantinha. Então o carbono ele é um elemento especial, porque ele partilha elétrons com até 4 átomos, podendo ser átomos iguais ou átomos diferentes. E isso permite a ele formar longuíssimas cadeias. Podem ser cadeias lineares, se ele fizer, por exemplo, ligações com átomos semelhantes, ou formar intrincados anéis com várias direções, com vários planos, quando ele se liga com átomos diferentes. E isso, gente, é a base do tecido vivo. O nosso tecido vivo, que constitui o nosso corpo, o nosso e de todos os animais, de um vírus até uma baleia que é imensa, esse tecido vivo ele é basicamente formado de proteínas, digamos que seja o nosso alimento, e de ácidos nucleicos, que são moléculas que permitem a nossa reprodução. São duas funções vitais, fundamentais e próprias da vida. A alimentação, metabolismo, e a capacidade de reprodução, que está ligada aos ácidos nucleicos. De tal maneira que esse carbono ele é capaz de elaborar, graças à partilha de elétrons com até 4 átomos, as famosas macromoléculas, repito, a base da vida. A gente já sabe que além dessas macromoléculas imensas, formadas basicamente pelo partilhamento de elétrons, nós também podemos ter grandes cristais. Isso já se dá graças à transferência de elétrons e à desigualdade de polo positivo, negativo, o dipolo, o que atrai e compacta em pequeno volume milhões de moléculas iônicas, por exemplo, o cloreto de sódio. A gente tem que entender o seguinte, que essa ligação, essas duas, melhor dizendo, quando elas geram dipolos, quando elas geram uma área positivamente carregada e uma área negativamente carregada, isso é muito importante, porque esses dipolos elétricos, um positivo e um negativo, são eles que atraem vários átomos, de tal maneira que quanto mais as cargas são mal distribuídas, quanto mais dipolos elétricos existem, maior a atuação da força eletromagnética. É a força eletromagnética que surge graças aos dipolos, às diferenças de cargas, que vão compactando muitas moléculas, ok? Se ela for uma força eletromagnética do tipo de transferência ou iônica, a tendência é formar líquidos e sólidos, porque eles estão próximos. O dipolo é muito evidente, muito claro, então a tendência é de se aproximarem, se compactarem. Já se for de partilha, a partilha ela deixa a molécula ou mais neutra, ou aquilo que a gente chama de uma molécula mais apolar, ou ela deixa ela com, por exemplo, uma carga negativa em determinada região. Então a tendência é mais a repulsão e o que? O ricochete. Então a tendência para os covalentes é que haja mais substância no estado gasoso. Dentro do estado sólido, gente, como a matéria está muito próxima, muito compactada, nós vamos sentir
a atuação da força eletromagnética em vários espaços. Dentro dos átomos, graças à carga negativa do elétron e a carga positiva do próton. O próton agindo no núcleo, no minúsculo núcleo, como nós já vimos, e na parte externa nós temos o elétron, um portador de uma carga negativa. Mas a gente já sabe, se o elétron estiver na frente da câmera, é na frente da câmera que nós vamos ter o quê? A carga negativa, o polo negativo do átomo. E as costas em direção à lousa, eu tenho a atuação maior da carga positiva. Então eu vou sentir dentro de um sólido, onde os átomos estão muito compactados, eu vou sentir o quê? Eu vou sentir a força eletromagnética entre o elétron e o próton. Mas quando eu unir os átomos, eu também vou sentir, por quê? No caso de uma união iônica, um polo fica positivo, o cátion, o outro polo fica negativo. E mesmo quando eu tenho grandes moléculas, grandes cristais, eu também, como as cargas são má distribuídas, se formam dipolo e é claro que eu tenho a ação da força eletromagnética. De tal maneira que é por isso que é difícil dissolver um sólido. Por isso que ele é compacto, firme, robusto, porque é uma mistura incrível de forças eletromagnéticas. E elas agem à distância, então por isso você tem barras de ferros imensas. Por isso que a força eletromagnética ela tem capacidade de unir e, portanto, criar corpos enormes, como um oceano, como um mar. Corpos do tipo de uma minúscula partícula de pó, mas uma partícula de pó perto de um átomo, ela é um gigante. Ou essas partículas de pó vão se aglomerando porque há o dipolo até formar uma montanha, as montanhas vão se aglomerando, também são dipolos, formam um corpo maior como o planeta Terra, e há corpos muito maiores, unidos pela força eletromagnética em todo o universo. Por exemplo, Júpiter, que é um planeta 1.300 vezes maior do que a Terra, e há corpos colossais ainda muito maiores. Então a contribuição da força eletromagnética para o nosso estudo, ela é extraordinária, uma força que age a grandes distâncias e que vai interagindo em vários níveis. Do nível atômico, interno, subatômico, ao nível atômico das ligações, até as grandes moléculas, desde que haja os dipolos. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre o interior da matéria, sobre o comportamento da matéria com essa 10ª aula. Eu vou ficando por aqui, agradecendo. Continuem acompanhando o canal Geomaz, ele não para, não tem sábado, domingo, feriado, é sempre trabalhando. Um forte abraço, tudo de bom e fui!